Há momentos em que a gente ora e parece que o céu não responde. Fala, mas não escuta retorno. Chama, mas não sente presença. E o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo, se Ele ainda está perto, se Ele ainda se importa. O silêncio de Deus machuca mais do que muitas respostas duras. Machuca porque você acredita. Machuca porque você espera. Machuca porque você confia. E quando não vem nenhuma palavra, nenhuma direção, nenhum sinal, a alma começa a cansar. Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo. Um tempo em que você continua orando, mas sente que está falando sozinho. Um tempo em que você continua confiando, mas já não entende o que Deus está fazendo. Um tempo em que você continua caminhando, mas com o coração pesado de silêncio. Esse momento agora não é para explicar o silêncio, não é para justificar a espera, é para te lembrar que, mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele continua presente. Mesmo quando você não ouve a voz, Ele continua ouvindo o seu coração. Mesmo quando você não vê respostas, Ele continua trabalhando. Você não chegou aqui por acaso. Existe um propósito até no silêncio. Existe cuidado até na ausência de palavras. Existe amor até na espera. E é por isso que agora é hora de parar tudo, silenciar a mente, acalmar o coração e simplesmente permanecer. Antes de tentar entender o silêncio de Deus, permita que o seu coração descanse um pouco. Respire fundo agora. Solte o peso que você está carregando por dentro. Solte a ansiedade que aperta o peito. Solte a angústia que insiste em te acompanhar. Esse momento não exige força, não exige explicações, não exige respostas. Exige apenas um coração disposto a se abrir. Talvez você esteja cansado de esperar, talvez esteja cansado de orar, talvez esteja cansado de não saber o que fazer. Aqui, você não precisa fingir fé forte. Aqui, você não precisa esconder a dor. Aqui, você pode ser exatamente quem você é. Feche os olhos se puder. Relaxe os ombros. Acalme a respiração. Permita que esse instante seja um refúgio no meio do seu dia. Um lugar onde você não precisa provar nada. Um lugar onde você pode apenas existir diante de Deus. Entregue agora o que está te incomodando. Entregue o medo. Entregue a frustração. Entregue a sensação de abandono. Deus não se afasta quando você se sente fraco. Ele se aproxima. Permaneça aqui. Permaneça nesse silêncio. Permaneça nesse abrigo. Agora prepare o seu coração para falar com Deus. Pai, eu venho diante de Ti com o coração cansado de esperar. Eu venho com palavras que já foram repetidas muitas vezes. Eu venho com orações que parecem não ter encontrado resposta. Eu venho com uma fé que continua viva, mas machucada pelo silêncio. O Senhor conhece cada pensamento que passa pela minha mente. Conhece cada pergunta que eu carrego por dentro. Conhece cada lágrima que eu segurei, para não demonstrar fraqueza. Eu não preciso explicar nada ao Senhor, porque o Senhor já sabe exatamente onde dói. Silencia agora esse barulho dentro de mim. Acalma essa ansiedade que não me deixa descansar. Tira esse aperto no peito que me acompanha todos os dias. Eu coloco diante de Ti tudo o que está me fazendo sentir esquecido, tudo o que está me fazendo sentir invisível, tudo o que está me fazendo pensar que o Senhor está distante. Eu confesso que existem dias em que eu me sinto falando sozinho, dias em que eu oro e não sinto resposta, dias em que eu espero e não vejo movimento. Mas mesmo nesses dias, eu escolho permanecer. Mesmo sem ouvir a Tua voz, eu escolho confiar que o Senhor continua me ouvindo. Entra agora nesse lugar de silêncio dentro de mim. Entra nesse espaço onde moram as dúvidas, os medos, as frustrações. Preenche esse vazio com a Tua presença. Preenche essa espera com a Tua paz. Preenche essa dor com o Teu cuidado. Eu entrego a Ti a angústia de não saber o que fazer. Entrego o cansaço de esperar. Entrego o medo de estar caminhando sozinho. Eu não quero carregar sozinho aquilo que o Senhor já se ofereceu para carregar comigo. Me ensina a descansar, mesmo quando não entendo. Me ensina a confiar mesmo quando não sinto. Me ensina a permanecer mesmo quando tudo parece parado. Que eu sinta agora o Teu cuidado me envolvendo.
que eu sinta a tua graça me sustentando, que eu sinta o teu amor me lembrando que eu não estou sozinho. Mesmo no silêncio, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo na espera, o Senhor continua sendo fiel. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor continua trabalhando. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu permaneço em Ti. Fica comigo, Senhor. Existem momentos em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer resposta difícil. A gente espera uma palavra, um sinal, uma direção. Espera um alívio, uma mudança, um movimento. E tudo parece parado. O coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo, se Ele ainda vê, se Ele ainda se importa. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Um tempo em que você continua orando, mas não sente retorno. Continua buscando, mas não encontra respostas. Continua caminhando, mas com a sensação de estar sozinho no caminho. O silêncio machuca porque você acredita. Machuca porque você espera. Machuca porque você confia. E quando não vem nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma mudança, a fé começa a se sentir cansada. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É presença que trabalha em silêncio. É cuidado que age nos bastidores. É amor que constrói enquanto você não vê. Deus não se afastou de você. Ele não parou de ouvir suas orações. Ele não ignorou suas lágrimas. O céu não está fechado. O céu está trabalhando. Existem processos que Deus constrói no silêncio. Existem respostas que Ele prepara no tempo certo. Existem caminhos que Ele abre quando o coração está pronto para caminhar. Talvez você esteja olhando para o silêncio como abandono, mas Deus está te chamando para olhar como preparação. Talvez você esteja sentindo como esquecimento, mas Deus está tratando como cuidado. Ele está fortalecendo a sua fé, está amadurecendo o seu coração, está te ensinando a confiar não apenas quando você vê, mas também quando você não entende. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, não desista de falar com Ele. Continue orando, continue buscando, continue confiando, porque mesmo quando você não ouve, Ele continua ouvindo. Mesmo quando você não vê, Ele continua agindo. Mesmo quando você não sente, Ele continua presente. Permaneça mais um pouco. Ainda há algo que Deus quer fazer dentro de você. Existem silêncios que não são castigo, são cuidado. Existem esperas que não são abandono, são preparação. Existem momentos em que Deus parece distante, mas na verdade, Ele está mais perto do que nunca, trabalhando em lugares que você não consegue enxergar. Talvez você esteja vivendo um desses tempos. Um tempo em que você pede direção e não encontra respostas. Um tempo em que você pede força e sente apenas cansaço. Um tempo em que você pede sinais e só encontra silêncio. E o coração começa a se perguntar se ainda vale a pena continuar esperando. A fé, nesses momentos, não grita. Ela sussurra. Ela não se impõe. Ela resiste. Ela não se apoia no que vê. Ela se sustenta no que crê. O problema é que a gente foi ensinado a acreditar que Deus sempre fala alto, que Ele sempre responde rápido, que Ele sempre age de forma visível. Mas muitas vezes, Deus trabalha no silêncio. Ele constrói no invisível. Ele prepara no secreto. Enquanto você espera uma resposta, Deus está moldando o seu coração. Enquanto você pede um sinal, Deus está fortalecendo a sua fé. Enquanto você olha para fora procurando mudanças, Deus está trabalhando dentro de você. O silêncio dói, porque expõe nossas inseguranças. Ele revela nossos medos. Ele confronta nossas expectativas. Ele nos ensina a confiar sem controle, sem garantias, sem prazos. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de confiar, cansado de não entender. Mas o cansaço não é o fim. O silêncio não é o fim. A espera não é o fim. Deus não se esqueceu de você. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não deixou de cuidar do seu caminho. O que Ele prometeu continua de pé. O que Ele começou, Ele vai terminar. Mesmo quando você não ouve a voz, Ele continua guiando seus passos. Mesmo quando você não vê a resposta, Ele continua preparando o caminho.
Mesmo quando você não sente a presença, Ele continua ao seu lado. Permaneça, ainda que em silêncio, ainda que em espera, ainda que sem entender. Deus continua trabalhando. Houve um homem que conheceu profundamente o silêncio de Deus. Um homem que orou, chorou, buscou respostas e caminhou por um longo tempo sem entender o que estava acontecendo. Seu nome era Jó. Jó perdeu tudo em pouco tempo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Sua vida virou de cabeça para baixo. Ele não tinha explicações, não tinha respostas. Não sabia por que aquilo estava acontecendo. E o mais difícil de tudo foi que, durante grande parte da sua dor, Deus permaneceu em silêncio. Jó continuava orando, continuava clamando, continuava buscando, mas não ouvia a voz de Deus. Ele abriu o coração, derramou sua alma, fez perguntas, pediu explicações, e o céu permaneceu em silêncio. Mesmo assim, Jó não abandonou a fé. Ele questionou, ele chorou, ele se sentiu confuso, mas ele permaneceu. Ele não deixou de confiar, ele não deixou de crer, ele não deixou de buscar a presença de Deus. E no tempo certo, Deus falou, não para explicar tudo, não para justificar a dor, mas para mostrar que Jó não estava sozinho em nenhum momento, que cada lágrima tinha sido vista, que cada oração tinha sido ouvida, que cada noite de dor tinha sido acompanhada de perto. E Deus restaurou Jó, não apenas devolvendo o que ele havia perdido, mas curando seu coração, fortalecendo sua fé e mostrando que o silêncio nunca foi abandono. Talvez você esteja vivendo como Jó viveu, um tempo de perdas, de confusão, de dor e de silêncio, um tempo em que você não entende o que está acontecendo, um tempo em que você só consegue dizer, Deus, eu não compreendo, mas eu continuo aqui. A história de Jó nos ensina que o silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele está trabalhando em uma profundidade que nossos olhos não conseguem alcançar. Significa que Ele está cuidando de nós mesmos quando tudo parece desmoronar. Se Deus esteve com Jó no meio da dor, Ele também está com você agora. Se Deus viu as lágrimas de Jó, Ele também vê as suas. Se Deus restaurou Jó, Ele também pode restaurar a sua história. Permaneça, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo sem respostas. Deus está mais perto do que você imagina. O silêncio de Deus não é o fim da sua história. Ele é parte do caminho, parte do cuidado, parte do processo. E agora, mais do que entender o silêncio, você é chamado a viver a fé no dia real, na rotina, nos desafios, nos momentos em que o coração aperta e a mente tenta te convencer de que Deus se afastou. Quando você sair desse momento de oração, leve consigo a certeza de que o céu continua trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado. Se hoje for um dia difícil, lembre-se de que Deus continua com você. Se hoje for um dia confuso, lembre-se de que Ele continua guiando seus passos. Se hoje for um dia silencioso, lembre-se de que Ele continua ouvindo cada palavra que sai do seu coração. Não desista de orar só porque parece que ninguém responde. Não desista de confiar só porque o caminho está escuro. Não desista de esperar só porque o tempo está passando. A fé que permanece no silêncio é a fé que atravessa qualquer tempestade. Continue caminhando. Continue orando. Continue confiando. Deus não se afastou. Ele está mais perto do que você imagina. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo essas mensagens todos os dias. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada, o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.